Iniciamos mais um Lideranças em Foco, aqui na Notícias de Franca, sua Folha. E com muita satisfação estamos recebendo hoje aqui o professor Carlos Amorim. O Carlos Amorim é músico, é um ativista cultural aqui de Franca, né? Professor, um militante político também do Partido dos Trabalhadores, né? E, portanto, uma pessoa que tem todas as credenciais para ser entrevistada aqui no Lideranças em Foco. Lideranças em Foco, essa iniciativa, Amorim, foi com o objetivo de destacar o trabalho de pessoas da nossa comunidade, né, que além da sua atividade profissional, do seu dia a dia, que eu te conheço, sei que não é fácil, com família e aula e tudo, você ainda encontra um tempo na sua vida para se dedicar às causas comuns de interesse geral da nossa população, e você tem esse destaque importante aí na área da cultura. Então, a gente gostaria de te dar essa oportunidade de conversar para conhecer um pouquinho do Carlos Amorim e também do que você desenvolve, quais são os seus projetos. Então, inicialmente, eu te passo a palavra para você falar sobre você um pouco. Quem é Carlos Amorim? Show de bola, obrigado. Obrigado, Gilmar. Obrigado pela oportunidade que você, que o Notícias de Franca nos deu para poder estar aqui para conversar um pouco. É uma alegria muito grande estar contigo aqui, estar com vocês, o pessoal que está assistindo. Então, primeiramente, muito obrigado. Com relação a quem sou eu? Bom, eu sou professor, sou agente cultural aqui no município de Franca, faço parte do Conselho Municipal de Cultura, faço parte do Coletivo da Cultura, coletivo que eu tenho muito orgulho de fazer parte também. E através desses grupos, né, do Conselho, através do coletivo, a gente atua em prol da cultura aqui no município de Franca. As possibilidades de atuação, hoje em dia, elas têm sido muito grandes. Por quê? Porque existe uma política de cultura por parte do governo federal que incentiva e possibilita que os municípios se organizem para poder receber recursos e, através desses recursos, promover a cultura na cidade. Então, nesse momento, está em curso as discussões a respeito da PENAB, que é o projeto da Aldir Blanc, que é o Plano Nacional da Aldir Blanc. Inclusive, o Notícias de Franca divulgou hoje uma matéria falando sobre, acho que cerca de 2 milhões de reais que serão destinados à Franca, né, através da lei Aldir Blanc. Né? Isso, inclusive esse recurso já chegou. O recurso, né, já está com a prefeitura, e nós estamos reunidos para poder discutir de que forma que esses recursos serão destinados, como é que vai ser feito, ou seja, serão através de editais, mas nós estamos discutindo como serão esses editais. Então as pessoas, os agentes culturais, as pessoas que têm projetos na área da cultura, vão poder se inscrever e para poder pleitear parte desses recursos, e, se selecionados, vão poder realizar esses projetos. E aí nós estamos discutindo como serão esses editais, né? Se vai ser editais de circulação, editais de criação, obras inéditas, são várias linguagens. Então tem o teatro, a dança, a parte de arquitetura e museu, escritores, enfim, bastante coisa. Ah, muito bom. E olha só, Amorim, eu sei que você milita já há algum tempo nessa área, né? Além de músico. E como que você vê essas oportunidades hoje? Você acha assim como é que é o apoio à cultura hoje? Eu te digo isso porque, como você sabe, eu fui prefeito 2 vezes aqui em Franca, também fui vereador, e a gente sempre lutou com muita dificuldade por não ter recursos disponíveis, seja do próprio orçamento municipal, porque é um orçamento muito apertado, né, e também recursos de transferências, tanto a nível estadual e como federal. Hoje me parece que essa situação é um pouco diferente, pelo que você está me dizendo aqui, quer dizer, você tem mais oportunidades. Como é que você avalia isso e como você acha que a prefeitura tem tratado essa questão da cultura? Porque uma coisa é a lei Aldir Blanc, esses recursos que são importantes, mas de uma maneira geral, qual que é a sua avaliação para esse importante, né, área da administração pública, que é a cultura, né, e que a gente tem, assim, históricos aí de muitas dificuldades ao longo de várias administrações, né? Exato. A questão da cultura, ela tem que ser entendida como política pública mesmo. E não são todos os administradores que entendem a cultura dessa forma. Então, logo depois que você saiu da administração, Franca teve um retrocesso gigantesco na cultura. Porque nós tínhamos em Franca uma fundação, que era a Fundação Mário de Andrade,
que era referência no Brasil inteiro. O que acontece? A hora que o prefeito, depois de você assumiu, ele fez questão de quê? Fechou a Fundação Mário de Andrade e criou a FEAC. Qual que é a jogadinha aí? A jogadinha é a seguinte: eu tinha uma estrutura, uma pasta destinada para a cultura, e aí agora o que nós temos? A cultura ela faz parte de uma outra estrutura que é muito maior que ela e que a engole. Então hoje a FEAC ela tem o cultura no nome, ela tem arte no nome, ela tem cultura no nome, mas o aparelho que cuida da cultura em Franca, dentro da FEAC, provavelmente é uma estagiária. Não existe uma estrutura voltada para a cultura, não existe uma estrutura que pensa a cultura, não existe uma estrutura que executa a cultura do município de Franca. Então, uma das reivindicações que o nosso coletivo tem é que exista uma estrutura específica para a cultura. Nós estamos começando as discussões no município para a criação de um sistema municipal de cultura com recurso próprio e uma estrutura, e uma secretaria própria. É isso que é o ideal. O governo federal, quando ele faz a discussão da cultura através de projetos como a PENAB, ele está dizendo o seguinte: a cultura é estratégica. Ela não é algo que pode ser deixado de lado. Aqui em Franca existe a tradição do basquete. Então, vamos dar uma olhada no orçamento da FEAC. Temos lá 15, 20 milhões destinados para o basquete e, dependendo do mês, não temos praticamente nada destinado para a cultura. Então, é desproporcional. Eu acho que as duas coisas devem ser fortalecidas, porque o esporte também, né, além dessa marca que nós temos, que é o basquete, o esporte, de uma maneira geral, deve ser, né, receber recursos e incentivo para que a cidade tenha, principalmente a juventude, tenha essas oportunidades, tanto na cultura como no esporte. Mas você acha, Amorim, que do ponto de vista... Porque uma coisa são os recursos e a outra coisa, e o outro é como você fazer, de fato, as atividades culturais chegarem até a população. Como é que você vê isso? Porque eu sinto assim que nós temos muitas iniciativas da própria população, da juventude, em vários bairros. Se você fizer um mapeamento das atividades culturais existentes em Franca hoje, a sensação que eu tenho é que elas são muito maiores do que os recursos que são disponibilizados, por iniciativa própria, né? Das pessoas, dos produtores. Né? Não sei como que você vê isso. Eu concordo. Deixar claro o seguinte: nós não queremos desprestigiar o esporte, a gente quer que a cultura seja prestigiada. Tá certo. Então não adianta. São duas coisas muito estratégicas. Eu não posso, imagina, no governo federal ou no estadual, ou mesmo municipal, eu não posso pegar, por exemplo, duas pastas estratégicas e colocar numa estrutura só. Por exemplo, Secretaria da Educação e Saúde. Não vai ter jeito, não vai funcionar. Então, se eu faço um agrupamento desse, alguém vai perder. Seja por conta de recursos financeiros, seja por conta de recursos humanos para execução dos projetos, e a cultura tem perdido. Então a gente acredita que a condução do esporte está legal, bacana, e só que ela tem que ser separada da cultura. Nós precisamos de ter uma estrutura própria à cultura. Essa é a nossa reivindicação. E essa estrutura, do nosso ver equivocada, ela mostra um pouco do que você perguntou. Grande parte do que existe hoje são iniciativas dos próprios grupos culturais que buscam recursos, seja do governo federal, seja através da iniciativa privada ou outros meios, para poder realizar essas ações. Não existe uma política de cultura do município. Sim. Existe atividades culturais dos munícipes, mas não existe uma política cultural organizada, conduzida, estimulada pela prefeitura. A nossa prefeitura... Essa é uma lacuna existente dentro da administração municipal que você entende como liderança, como um ativista, que ela precisa ser resolvida, né? Na verdade, quer dizer, você colocar a cultura dentro do orçamento municipal. Isso, porque a cultura ela gera recurso. Ela faz a economia ela girar. Também é uma atividade que gera emprego e renda. Exato. Além de todo o benefício da própria atividade cultural em si. Não, só para ilustrar, nós gravamos um comercial recentemente, um comercial de 30 segundos,
uma empresa, não vou citar o nome. Era 30 segundos, tinha umas 30 pessoas envolvidas naquela filmagem. Uma sala menor que essa, era eu, mais uma atriz ali. Além do ator e da atriz, o que tinha? Tinha um cara responsável só pela sonoplastia, a menina responsável só pela maquiagem, um outro auxiliando na iluminação ali. Do lado de fora, o diretor, o técnico, o diretor de filmagem. Tinha uma menina responsável só pelo figurino, que era produtora de figurino. Tinha uma outra produtora só responsável pelas locações. E a lista é infinita. Isso precisa gravar um comercial. Agora você imagina uma peça de teatro, um espetáculo de dança. É uma cadeia produtiva gigantesca. Verdade. E aí, às vezes, as pessoas pegam e falam assim: mas é 30 mil para um projeto, é muito dinheiro. Só que esse dinheiro, ele circula. Não é 30 mil para aquele artista. É 30 mil para muitas pessoas. Quando a cidade que investe na cultura, ela tá colocando gasolina numa máquina que todo mundo é beneficiado. Toda a sociedade é beneficiada. Porque assim, a ideia de que a cultura também é uma geradora de negócios, de emprego, de renda, né? Ela hoje está sendo muito mais, vamos dizer assim, as pessoas estão tendo mais atenção para essa outra oportunidade que a cultura proporciona, além do entretenimento, além, né, do avanço cultural, de fazer as pessoas pensarem, nós estamos com tantos problemas hoje, né? E aí você, além do que a educação proporciona na sala de aula, quer dizer, tudo que a cultura pode fazer. E Franca é uma cidade, né, com 200 anos que nós estamos fazendo agora em 2024, nesse ano, né? Inclusive eu até estava observando assim que eu vi poucas coisas, né, em relação a explorar os 200 anos de Franca, né? Porque não é qualquer data, né? São 2 séculos, né? E assim, eu não sei, posso estar enganado, eu não sei o que a prefeitura está preparando para a comemoração dos 200 anos, mas eu acho assim, que se você tivesse uma programação, a cultura pode cumprir um papel importantíssimo nessa programação dos 200 anos da cidade. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, infelizmente, para isso precisaria de gestor. Né? Então, Franca, ela tem maravilhosos artistas, tem maravilhosos agentes culturais. Nós temos material humano de sobra para fazer coisas incríveis. Mas, mais uma vez, falta gestão em relação à cultura no município. Esse potencial ele não está sendo aproveitado. Ou, pelo menos, está sendo muito mal aproveitado. E quem é prejudicado com isso? É claro que os artistas também são prejudicados, mas é toda a sociedade que é prejudicada com isso. O Amorim, o Carlos Amorim, a gente já se conhece há algum tempo e sempre chama pelo sobrenome. Nós estamos em 24, um ano eleitoral, né? Você, além de ativista cultural e tudo, você tem uma filiação partidária no PT, você já foi candidato a vice-prefeito junto comigo, né, numa eleição. Você também já disputou a Câmara Municipal, você faz parte do diretório. E nós estamos num ano de eleição e assim, eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa eleição de 2024, né? E também sobre assim, o que o Carlos Amorim, que papel que ele vai cumprir nesse ano de 2024. Nós estamos ainda num processo de pré-campanha, né? Embora muitos já estão fazendo campanha abertamente, mas eu queria que você, com toda a sua experiência, essa vivência que você tem, como você enxerga esse ano, como é que você está vendo a situação e que você está almejando também. A eleição desse ano vai ser muito importante no Brasil inteiro. Justamente porque ela representa a consolidação da vitória do projeto popular que venceu nas urnas em 2022. Então, em 2022, o Brasil fez uma opção. Chega de obscurantismo, chega de atraso. Nós queremos a democracia, nós queremos uma outra forma de governo, nós queremos a participação popular.
E agora em 24 nós temos a oportunidade de consolidar essa vitória nas urnas. Então todos aqueles partidos do campo democrático, eles precisam ampliar a sua participação nas câmaras de vereadores e aumentar o seu número de prefeituras. O outro lado, que não tem esse mesmo compromisso, que tem um compromisso com atraso, que tem um compromisso com obscurantismo, ele também vai tentar ampliar a sua participação. Mas ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque muito daquilo que se propagandeava, muito daquilo que saía da boca dessas pessoas, já não convence mais os outros, né? Já tá sendo descartado. Então nós percebemos, por exemplo, vou dar um exemplo, o discurso anti-ciência. Então nós tivemos uma ascensão desse discurso anti-ciência, simbolizada, entre outros, pela questão dos discursos anti-vacina e tudo mais, e a população viu que a pandemia só acabou por conta da vacina. Pois é. E aí esse discurso ele começa a enfraquecer, ele ainda existe. Mas a pessoa que fala isso a plenos pulmões, e hoje em qualquer meio, ela é criticada. É verdade, quer dizer, houve um exagero, né, nessa avaliação, vamos dizer assim, deturpada, e que hoje, né, pelos resultados obtidos, eu falo assim, a cada dia que passa vai caindo fichas, né? Uhum. As pessoas vão vendo que tudo aquele discurso que foi feito era muito mais para um embate de posições do que propriamente da realidade dos fatos, né? Então, quando você, eu estava dizendo assim, a pessoa fala assim, essa história de que a Terra é redonda é uma conversa fiada. Ela pode falar isso porque, embora seja um absurdo, mas ela só seria desmentida se ela fosse pegar uma nave aí para poder, ao passo que, por exemplo, a lei da gravidade, eles não vão questionar, não é? Alguém vai subir no 10º andar de um prédio e pular, essa lei ninguém questiona, né? Porque ali é uma coisa que está no... ao passo que essa situação de exploração daquilo que as pessoas não têm muita informação, isso acaba, né, sendo aí um combustível forte para as mentiras. Mas voltando na questão eleitoral, o que você pensa? Você que já disputou 2 eleições e tal, né? Como é que você está vendo? O que o Carlos Amorim vai fazer? Fala um pouco do coletivo da cultura, dessa ideia, né, de uma pré-candidatura, que eu acredito que você deve estar projetando aí. Sim. O coletivo terá candidatura. Quem é o coletivo da cultura? O coletivo é um grupo de artistas, de agentes culturais, pessoas da sociedade civil como um todo, muita gente da área da educação. Então a gente diz que a esmagadora maioria dos componentes do coletivo são pessoas da área da cultura e da educação. São os 2 braços que nós temos. E esse grupo foi criado com o objetivo de discutir políticas públicas para essas 2 áreas, tanto da cultura quanto para a educação. Em 2020, eu tive a oportunidade de representar o coletivo nas urnas, tivemos um resultado muito interessante, estamos na primeira suplência do partido. Nós queríamos muito que o Gilson Pelizaro pudesse tirar um mês de férias, para a gente assumir um mesinho que fosse, assim, mas ele não fez isso. E aí, mas tudo bem, abraço, Gilson, tamo junto aí. E esse ano vamos de novo. Esse ano o coletivo novamente vai ter candidatura. Provavelmente eu serei o candidato nominal. Sim. Mas a diferença do coletivo para uma candidatura tradicional é que nós somos um grupo de pessoas que discute coletivamente e sempre um de nós ocupará esse papel de candidatura nominal. Quer dizer, não é um mandato individual. Não. É algo que, quer dizer, tem um grupo por trás que vai ajudar, pelo que eu não conheço assim detalhes do que é o coletivo, né? Eu fui vereador 2 vezes, mas num outro momento. Quer dizer, hoje a ideia é que o debate sobre o que acontece dentro da Câmara Municipal, as posições que serão tomadas pelo representante dentro da Câmara, as votações, tudo, além delas passarem com a discussão partidária, em alguns casos acontece isso, na grande maioria não acontece, e o vereador, ou o deputado, ou o senador, ele toma as decisões pela sua cabeça. Né? Não estou dizendo que são todos, mas uma boa parte funciona assim, porque as pessoas ganham eleição e acham que elas são donas do mandato. Né? Quer dizer, na verdade,
o mandato, você debater com a população. Eu, quando fui vereador, eu fazia muita audiência pública, discutia, tentava, né, democratizar ao máximo o mandato. Mas eu vejo assim, que isso contribui muito, porque você vai ter sugestões das pessoas, as pessoas vão poder avaliar como é que está sendo o seu trabalho, te ajudar, né? Então, assim, eu quando estava na Câmara, quando eu fiquei os 2 mandatos na Câmara Municipal, eu sempre busquei colaboração para que eu pudesse exercer um mandato de vereador à altura. Por isso virou prefeito. Porque, por exemplo, muitos temas você não tem familiaridade, porque a Câmara Municipal, ela discute tudo o que acontece na cidade. Então, chega um projeto lá, por exemplo, na área de mudança do plano diretor da cidade. Você não é um arquiteto urbanista, mas você pode procurar alguém dessa área ou realizar um seminário dentro da Câmara, debatendo isso. Aliás, esse tema do plano diretor é uma questão que eu sempre tenho perguntado aqui, porque o nosso plano, quando eu estava na prefeitura, em 2003, nós aprovamos o plano. 10 anos. Agora já tem 20 anos que nós estamos... Né? Ele tinha validade de 10 anos. 10 anos. Ele tinha que ser reformulado. Sim. Quer dizer, então, isso aqui é uma demanda existente. Mas, assim, eu estou te dizendo isso porque eu sei desse perfil seu de trabalhar no coletivo. Né? Então, essa é importante. O que acontece? Você contou a sua história e a gente se inspira muito nessa história que você contou. Porque um mandato popular, ele realmente vai ouvir a população. E, na medida que esse mandato realmente é participativo, o vereador ele se fortalece. As suas ações não passam a ser ações apenas dele ou dela, passam a ser ações de quem ele efetivamente representa. O coletivo, ele surge nesse contexto. Então, quem tiver interesse em saber mais, nós temos experiências legislativas de coletivos no Brasil inteiro, literalmente no Brasil inteiro. A maior parte dessas experiências são experiências exitosas, são experiências de muito sucesso. Por quê? Porque ela representa uma aproximação com a população em geral. E isso é muito positivo. E isso num momento em que nós estamos tentando superar a vitória da antipolítica. Então nós tivemos lideranças recentes na nossa história, tanto na esfera nacional quanto na esfera local, que faziam o discurso da antipolítica. O que é o discurso da antipolítica? Política é tudo igual, política é tudo isso, político é tudo ladrão. Olha, vote em mim, eu não sou político. Tá? Eu não sou político, eu sou uma liderança religiosa, ou eu sou um empresário, ou eu sou tudo, menos político. Só que é uma mentira. Por quê? Porque todos nós somos políticos. Claro. Todos nós atuamos politicamente. O termo político vem de polis, que é o nome da cidade-estado grega. Então todo o político em grego... Quem afirma que é antipolítico já está tomando uma decisão política. E mentirosa. Porque não existe neutralidade. Se você está vendo uma coisa errada acontecer e você opta por não intervir, você tomou uma decisão. Claro. A decisão é deixar que aquilo continue acontecendo. Então, o não fazer nada é fazer alguma coisa. Qualquer ação ou omissão vai favorecer alguém ou algum grupo. Então, quando essas propostas de coletivos elas surgem no seguinte sentido. Nós precisamos, não é de menos política, nós precisamos de mais política. Nós precisamos de mais participação. O antídoto contra a corrupção, o antídoto contra as más decisões é mais pessoas participando. Quanto mais gente ajudando a decidir, debater, fiscalizar... entre quatro paredes, né, na calada da noite já trouxe muitos prejuízos, né, para o país. Trouxe, né? E continua trazendo, e continuará trazendo, até a população em geral entender que todos os assuntos do município, do estado e do governo federal, do Brasil, da União, são de interesse nosso. E até porque todos que estão lá na Câmara Municipal ou ocupando prefeitura, governos de uma maneira geral, são representantes da população. Sim. Ninguém é dono do mandato. Eu sempre falava isso na prefeitura. Eu não sou dono da prefeitura, eu sou um representante eleito. Então, cabe aos eleitos que representam prestar contas, né, debater, vai discutir um projeto importante na Câmara Municipal, ouvir a opinião das pessoas, porque lá, na última hora,
você vai ter que tomar uma decisão. Mas se sua decisão está respaldada na sua consciência e também, porque algumas vezes pode até ser que você vote em alguma matéria que você mesmo, o Carlos Amorim não está, mas a maioria das pessoas que você tem relacionamento e que você convive, entende que aquilo é um projeto importante para a cidade e tal, mesmo que não seja algo que você considere como a sua prioridade, mas isso eu estou te falando porque aconteceu comigo na Câmara Municipal, né? Então eu acho que essa experiência de mandato coletivo pode contribuir muito para isso, mas nós já adiantamos aqui bastante. Eu queria, Amorim, que você finalizasse aí com considerações em relação ao que foi abordado, alguma coisa que nós não tratamos aqui, que você queira nesses minutos finais aí colocar aí no nosso programa Lideranças em Foco. Show de bola. Novamente agradecer você, agradecer a toda a equipe do Notícias de Franca, agradecer quem pôde assistir, seja agora, no futuro. É sempre uma alegria poder falar sobre aquilo que a gente acredita. E o recado que eu gostaria de deixar é que, povo de Franca, a gente merece muito mais. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente pensa assim, tá bom, poxa, será que tá bom desse jeito? Pode estar melhor. A gente tem que, quando a gente fala da nossa cidade, ainda mais num contexto agora que nós vamos comemorar 200 anos, né? Vocês verão muitas pessoas imbuídas desse espírito ufanista, Franca. Mas será que esse sentimento de amor à cidade transcende as palavras? Será que consegue ir além das palavras? Esse amor à Franca vai além das palavras? Porque amor à Franca, o que é Franca? Franca não são apenas as 3 colinas, Franca não são apenas os córregos dos Bagres e do Cubatão. Franca é cada munícipe, cada cidadão que aqui reside, porque aqui nasceu ou porque aqui escolheu viver, é um pedaço dessa cidade. E cada trabalhadora merece ser tratado com dignidade, merece ser tratado com respeito. E será que isso está acontecendo de fato? A começar, por um exemplo, começar dos servidores municipais. Então, os servidores tiveram um processo duro, reivindicando aumento salarial. Qual foi o desfecho desse processo? A prefeitura chegou para eles e falou o seguinte, não vai ter aumento além da inflação, é só isso aqui, é 3,85, e se vocês reclamarem, a gente corta abono, a gente corta o cartão alimentação, fica pianinho aí e tá tudo bom. O que aconteceu? Portas fechadas para o diálogo. Portas fechadas. Então não adianta dizer que ama a Franca e tratar a trabalhadora dessa forma. E a gente pode estender esse exemplo a todas as outras categorias. Então o que nós precisamos enquanto povo? A gente precisa reencontrar a nossa verdadeira vocação e fazer essa verdadeira vocação valer na eleição desse ano de 2024. Bem. Agradecemos ao professor Carlos Amorim, músico, ativista cultural, que nos deu a honra de participar aqui do Lideranças em Foco. Nós agradecemos em nome do Notícias de Franca. Amorim, sucesso aí no seu trabalho. Viu? Obrigado. Valeu.